Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Manival de Souza, eu sou um contribuidor independente do Debian, ajudo na comunidade, tenho um background grande aí com redes. E essa ideia aqui surgiu do estudo de IPv6, que cada vez mais a gente acaba vendo, aí o pessoal fala de IPv6, eu acho que na cabeça de todo mundo a única coisa que vem é que tem 341 decilhões de endereços. Acho que é o fulcro que todo mundo entende do IPv6. Mas eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês, principalmente para quem atua com ambiente grande, deve notar o que essa palestra vai trazer. Alguns recursos que o protocolo, o IPv6, que é mais novo que o IPv4, para quem não conhece, já nasceu e facilita a nossa vida no dia a dia. É um detalhe tão singelo que quando você escala isso para um nível corporativo, para algo muito grande, subindo container, descendo container, criando máquina, descendo máquina, faz a diferença entre você ter uma infraestrutura resiliente que não vai falhar e entre uma infraestrutura que você pode criar um caos se você não tiver uma solução que nem o DAD. Esse aqui é o roteiro, introdução, motivação, contexto, funcionamento, os protocolos que estão envolvidos nisso, ferramentas de diagnóstico, conclusão e as referências que foram utilizadas não só para construir o material, mas para quem quer aprofundar e entender um pouquinho mais desse detalhe do DAD. Bora lá então. O que é o DAD? DAD significa Indicator Address Detector. Ele é um mecanismo usado para verificar o endereço, a interface que a gente pretende utilizar. Então, subiu uma interface de rede, ele vai identificar esse endereço que eu quero subir nessa interface, ele já está em uso? Parece algo tão simples assim para a gente, é algo que hoje a gente vai assim, pô, mas é uma coisa tão básica, já deveria ser testado. Vocês vão ver aqui que os fatos históricos, a gente aprende com o passado e vai melhorando, né? E o DAD tem essa funcionalidade, tem essa ideia aqui. A motivação. Aí aqui é que entra o ponto-chave. O IPv4, a gente está falando de uma tecnologia que ela nasceu lá na Guerra Fria, década de 70, aonde a administração de endereços não era esse volume que a gente tem. Hoje, quantos dispositivos conectados a gente tem dentro da nossa casa? A gente tem 20, 30, geladeira, micro-ondas, tudo aí. O IPv4 nasceu numa época onde que talvez um país tivesse um IP ou dois. Então ele não nasceu com essa estrutura para prever. Estava muito na mão do administrador cuidar de situações como endereços duplicados dentro da rede. Então ele não nasceu com uma solução para duplicidade. Sem uma validação de duplicidade, dois dispositivos poderiam operar com o mesmo endereço IP. Imagina um roteador de borda da internet que, ao mesmo tempo, o gateway que vai para sair para a internet para ir para os Estados Unidos está com o mesmo IP que vai para a China, por exemplo. Você perde, você falha a comunicação. Então, essas questões que o IPv4 tem, ele causa falha de comunicação, comportamento intermitente, dificuldade de diagnósticos e conflitos silenciosos na rede, que é esse aqui que é a parte mais complicada. Não sei se algum de vocês já passou por isso. Para você identificar endereço IPv4 duplicado na rede não é uma tarefa muito simples, é um pouquinho complicado. Eu tenho uma gravação da demonstração que vocês vão entender o que eu estou falando. Aí fica mais, sai daqui fica mais palatável. Conseguem ver aí de boa? Se dá para aumentar mais um pouco. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse zoom. Deixa eu dar um.
vai mudar? Vai ter que ser assim. Vai em settings. Ó, o que ele está fazendo aqui? Os endereços IPv4 são 3 máquinas virtuais, cada uma está com IP, final 1, 2, 3. O IPCA ali a gente mostrou o endereço, o ifconfig que a gente também mostrou o endereço IPv4. Vai ser feito um ping em direção para a máquina 2, o endereço 2, está pingando, deixamos ela pingando, e da 2 a gente vai pingar para a máquina 1. Os dois estão pingando normal. Na máquina 3, essa máquina, a ideia aqui é ela entrar com o IP1. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. O endereço IP mostra ali que está com 3. A gente deleta o endereço 3 da interface. A gente já pode ver que já não tem mais nenhum endereço IPv4 ali. Aí agora a gente vai adicionar o endereço 1. Funcionou de boa, tranquilo. A gente vê pelo ifconfig ele está configurado já aparece lá na interface. E pelo comando IP também que ele está aqui. Agora começa a brincadeira. Ele está com IP1 pingando 2. E o 1 está com IP1 também pingando 2. Então aí a gente começa a ver. Ó. Já parou de mandar daqui. Está mandando do outro lado. Parou aqui agora. Está na outra máquina mandando. Então, nessa rede, eu tenho 2 máquinas com o mesmo endereço. Buscando para o mesmo destino. Agora vocês imaginam isso em escala. Container, máquina virtual, roteador, virtualização que a gente tem aí. Fica muito difícil de a gente encontrar esse tipo de falha. Voltando aqui para a apresentação. Aí aqui, não sei se dá para ver muito bem. Ali a gente viu a aplicação acontecendo. Aqui é a captura do tráfego disso, como que ele está por trás. Se a gente olhar ali na primeira linha, vocês percebem que o endereço com final de MAC address 5AB4, ele está mandando um pacote lá para o final AD06, com IP1 para 2. Entendeu? Aí agora você tem um outro endereço, um DEA, mandando para ADC, que é o 2, com o mesmo endereço. E aí vai. Vai. Então esse aqui é a prova que o IP estava duplicado. Aí aqui uma comparação, saindo aí dessa parte do IPv4, vocês entenderam o que é o problema. Comparando com o IPv6. O DAD, que é o Duplication Address Detection, no IPv4 ele não é nativo. Se a gente olhar na RFC 5217, ele é best esforço. O que isso quer dizer? O melhor esforço, uma recomendação. Não é obrigatório você ter isso. Então, uma máquina pode ter, pode não ter. Já no IPv6, ele é obrigatório, ele é nativo. Ele é strict enforcement. Então ele nasceu, se você olhar para um kernel, o pessoal que compila o kernel Linux, olha para a RFC, faz a implementação, pega a RFC, ele vai aplicar essa configuração. O pessoal do Windows que desenvolve o kernel, mesma coisa, vai aplicar essa configuração.
para garantir que a gente não tenha os endereços duplicados. Aí aqui agora um pouquinho de contexto. Onde que o DAG acontece? Que a gente viu ali a parte técnica e tal, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. O DAG acontece quando uma interface ele fica up, ou se autoconfigura com endereço local, que é a partir do momento que ela sobe. Quando ele recebe um endereço automaticamente pelo Slack, que é um DHCP V6 stateless. Quando coloca o endereço manual, ou quando recebe o DHCP V6. Então, assim, automaticamente, teve PV6, vai ter um DAG acontecendo. Seja endereço automático, endereço estático, ele vai rodar um DAG. E como que ele funciona? A interface escolhe o endereço PV6, esse endereço ele fica em estado de tentative, depois a gente vai ver como que o detalhe dele, como que ele vai seguir para essa parte. O host envia um neighbor solicitation, que é parte do protocolo NDP. Se ninguém responder para esse endereço que foi enviado, ele é considerado válido. Agora, se tiver uma resposta, um neighbor advertisement, existe uma duplicidade, é aí que ele para. Diferente do IPv4 que vocês viram, subiu, ele tá nem aí, ele vai tocando o barco. E um ponto importante, enquanto o DAG não terminar, o endereço não fica pronto para uso. Então, esse aqui é o fulcro de a gente não ter endereço duplicado no IPv6. Aqui os protocolos envolvidos. O NDP, Neighbor Discover Protocol, diferente do IPv4 que o ARP faz essa parte na camada 2, no IPv6 ele foi para dentro do ICMP com o Neighbor Discover Protocol, que tem essas duas mensagens, que é a de solicitação e o de advertisement. E como que o Neighbor Solicitation sabe para quem que ele vai perguntar, como que ele funciona? O host subiu a interface de rede, está disponível, ele manda um endereço, ele manda um pacote para esse endereço de multicast. F02 e FF. E lá, nos últimos seis dígitos do hexadecimal, ele coloca o IPv6 que ele quer testar. Perguntando, vai para esse, vai para esse, vai para esse. Todas as interfaces, tudo que tem IPv6, que está no mesmo local, interpreta esse multicast e recebe, devolve. Então daí a pergunta é, existe alguém usando esse endereço? Se alguém retornar, ele não atribui o endereço. E se alguém não retornar, ele atribui. Aqui é o Neighbor Advertisement. Se algum host responder ao NA, ele vai indicar que o endereço está em uso. Então ele não é atribuído, o sistema marca ele como falha no DAG, aí o administrador precisa investigar o porquê. Pelo menos você tem uma trava de segurança, alguma coisa que está falando assim, não subir na rede, não vai impactar o ambiente. Diferente do IPv4 que sobe e impacta. Aí aqui, um exemplo de DAG com falha. Se a gente olhar lá em cima na primeira sala, vocês podem ver ele do lado dele, tem date e template. Ele falhou. Ele tentou atribuir o endereço FD1 e ele falhou. Aí aqui também a gente visualiza nesse config, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente não consegue identificar o DAG nesse config. E aqui embaixo, bem claro, a gente tem a captura do endereço perguntando se ele pode utilizar. E aí aqui ele já recebe o NA dizendo que ele está em uso. Então assim, eu estou usando esse cara aqui, então ele não atribui. É isso aqui que faz com que o DAG funcione.
Aí aqui, se ninguém responder, o endereço é considerado único, o DAG é concluído com sucesso, a interface passa a usar o endereço normalmente. Você vê que não tem mais o fail, né? Já está rodando. Aqui é um exemplo de fluxo. O host deseja usar aquele endereço, a interface entra no estado de tentativa e envia o INS para verificar a autenticidade. Nenhum host responde e o endereço está ativado. E aí já a gente tem uma demonstração. Um ponto importante. O DAG, ele vale para todos os endereços de IPv6. Todos os endereços de IPv6. Até os de link local que sobem automaticamente quando você cria uma interface. Você vai ver que ele cria automaticamente esses endereços. Até os endereços locais ele pode dar. E aí aqui é um ponto importante, principalmente para segurança. A gente escuta, vê na internet, vê em diversos lugares, vou bloquear PIN, vou bloquear ICMP. Se fizer isso de maneira errada no IPv6, você para de funcionar o protocolo inteiro, você cria um caos. No IPv4 já cria um caos, porque se você não souber o que está fazendo, você não consegue identificar algumas respostas, porque o ICMP ele é um protocolo que auxilia o IP, auxilia o DP, o protocolo de auxílio, de suporte da rede. Se a gente bloqueia ele de maneira demasiada abrupta, sem fazer um tratamento, a gente começa a criar um descontrole na rede. Isso que eu vou fazer a demonstração para vocês. A máquina 1 está com o endereço 1, final 1, só 70 o final, 2, e a máquina está com o 3. Aí ali eu vi mostrei. Para a máquina 1, vai fazer um ping para a máquina 2. E da máquina 2, a gente vai fazer um ping para a máquina 1. Aí aqui esse ping que eu tenho menos i, eu estou especificando qual endereço que vai fazer o ping para lá. A gente está pingando com o endereço 2, utilizando o endereço 3 dessa máquina. Então ele está pingando. Agora a gente vai remover o endereço 3 e vamos colocar o endereço 1 para simular que entrou um IP novo, um IP com o mesmo número na rede. O config também já tirou. Adicionamos. A gente olha nesse config, ele já está lá com o endereço 1. Pelo comando do IP, também já aparece ali. Mas ó, a gente já consegue visualizar, fez a tentativa. Aí agora a gente vai tentar fazer um ping lá para a máquina 2 utilizando o endereço 1 que está nessa máquina. Ele não deixou, porque ele não está atribuído. Aí quando a gente olha para... vai olhar para as outras duas máquinas, vocês lembram que lá no IPv4 ele parava de um lado, parava do outro? Aqui não.
comunicação seguiu funcionando normalmente. Então, o que isso aqui prova para a gente? O funcionamento do DAD. E quando ele identificou que tinha falha, que tinha endereço duplicado, ele não subiu e não impactou a comunicação que já estava acontecendo. Diferente lá do IPv4, que subia os endereços e eles ficavam perdidos. Vou voltar aqui para a apresentação. Aí aqui para diagnóstico. Ferramenta que a gente pode observar o DAD. Comando IP, vem dentro do pacote IP Root 2. Ele é default hoje em todas as distribuições, nas instalações mais novas. CPDump e Wireshark, que é uma interface gráfica. E aí aqui uma observação. O ifconfig, que normalmente o pessoal usa ainda bastante, faz parte do pacote NetTools. Ele já é um pacote que está sendo depreciado, ele só recebe algumas atualizações de segurança e não tem melhorias de funcionalidade, então ele não consegue identificar o DAD. Então, às vezes, você vai logar numa máquina, vai entrar em algum servidor, alguma coisa, que só está com ifconfig, ou alguém vai fazer um troubleshoot só usando o ifconfig, numa rede com IPv6, você não vai conseguir olhar com todos os detalhes o que está acontecendo de fato com o protocolo, porque o ifconfig não tem esse tipo de conhecimento, de configuração ali para falar do IPv6. Ele consegue falar o básico, estou com IP, está com uma máscara, uma rota, mas os detalhes do protocolo, de como ele está construído, esses recursos que tem o DAD, o que tem outros, infinidade dentro do IPv6, ele não consegue. Conclusão. O IPv6, a validação ela é obrigatória antes do uso, definido lá pela RFC 4862. Detecção proativa e não reativa, como lá no IPv4, 5227, que fala dessa detecção automática, mas ela não é obrigatória, ela é o melhor esforço. Integração nativa ao protocolo IPv6, o DAD faz parte do próprio funcionamento do IPv6, então ele já nasceu ali com ele ali junto, essa parte de análise de endereços duplicados. A gente tem uma maior confiabilidade e estabilidade da rede, porque não vai estar subindo o endereço impactando coisas que já estão produtivas. Com a validação automática obrigatória, o IPv6 reduz conflitos de endereço, falhas intermitentes. E por último, o ifconfig, o pacote NetTools, ele é legado e pouco mantido. Então, ele já ninguém mais instalado como padrão. O IP está dentro do pacote PROUT 2, é o padrão atual com suporte aos recursos modernos do kernel. Então, usem o IP. E aqui são as referências bibliográficas. O livro do Marcelo Sampaio, o protocolo da internet, para quem quer ler, entender, pegar uma abrangência legal, é um livro muito bacana, top. A RFC, para quem ainda não tinha se finalizado e ouvir, às vezes só ouve a RFC como receita de bolo. Aqui o link, é extremamente importante a gente ler e entender as RFCs. O livro do Heriberto, nosso mentor, professor aí, essas análises de tráfego, coleta de TCP, da maneira que foi feita, e aí o Heriberto aprofunda, ele começa no IPv4, depois ele dá um toque no IPv6, mas a dinâmica é a mesma. É maravilhoso para quem quer aprender, entender no detalhe como que funciona uma rede de computadores, TCP/IP. Esse aqui, do laboratório IPv6, ele é lá do NICBR. Se vocês entrarem lá no NICBR, vocês podem fazer o download desse livro, ele é gratuito. A versão impressa que é paga lá, acho que é R$100, alguma coisa assim. Mas o PDF, o livro digital, ele é gratuito para fazer o download, é super bacana. Ele usa o Core como simulador de rede para fazer.
extremamente extensivo, então você pega desde o básico do IPv6, para entender MDT, DAT, outras funcionalidades, até abrangências de protocolo de roteamento, BGP, funcionando em cima do IPv6, então ele é extensivo, extremamente prático, hands-on, então é bacana. E aqui da FC 4262, que é do IPv6. Bom, pessoal, era isso. Abri uma pergunta, não sei se alguém tem pergunta, foi muito rápido. Ou todo mundo entendeu, né? É que assim, o DAD, como eu falei, você vê em casa, é muito difícil você cometer esse erro, porque mas quando você vai para um ambiente grande, é algo que acontece com frequência, causa impacto. E saber utilizar, saber como diagnosticar isso ajuda bastante. E aqui o que é o legal desse tema? É falar que o IPv6 não é só mais endereços de IPs. Então a gente está resolvendo um problema de arquitetura, que o protocolo está aí, entregou, está pronto, é só utilizar. E às vezes a gente fica criando aí colchas de retalho em cima do IPv4 para evitar que o problema aconteça e o negócio está aqui pronto e é só utilizar. A gente não liga. Então, era isso, pessoal. Assim, é só um comentário, não é da pergunta, né? Eu acho esse tema bem interessante porque, por exemplo, vai depender do contexto que a pessoa trabalha, mas a gente vê muito aplicações que a gente desenvolve e vai tentar implantar ambiente local e também ambiente na nuvem, né, por exemplo. Aí eu, pelo menos, estou nesse desafio de entender um pouco mais isso aí. Eu estou num contexto de trabalhar com múltiplas nuvens. E aí tudo começa com essa parte da rede, a arquitetura de redes. Depois que você começa a desenhar e a definir como vai ser essa arquitetura de redes, né, tem um projeto, ele vai estar trabalhando com a VPC, a rede virtual, né? E aí você começa a definir o NAT, a rede pública que ela tem, os clientes que vão solicitando, né? E depois uma rede privada, né? E aí tudo isso acaba tendo uma participação, porque você acaba tendo um deslocamento de vários IPs, né? E pode até ter dependendo do dimensionamento, da quantidade de requisições, uma inundação. Você não dimensionou bem o tamanho da rede, a quantidade de pacotes, né? E isso influencia muito sobre o custo. Com certeza. Por exemplo, você vai pegar uma CDN, por exemplo, CDN que atende a sites, né? E aí, como é que eu consigo fazer isso? Normalmente na nuvem ela já te entrega pronto. Você bota lá qual é o tráfego de entrada e o tráfego de saída. O tráfego de entrada é o que o pessoal mais vai enviar informações. O de saída você puxa, né, os gaps. Para fazer download. E aí isso influencia no custo, né? Então, essa transição para você conseguir evoluir para chegar nesse nível é uma curva de aprendizado que eu pessoalmente estou tentando aprender e desenvolver para melhorar esses aspectos da camada para ter menos falha, inclusive também menor custo. É bem interessante. Parabéns, pessoal. Obrigado. Essa questão aí, por exemplo, você tocou em NAT, o IPv6 você já não usa. Então você tem um endereço, é menos um recurso, são menos coisas. NAT, DHCP, o CIDR, que é a fragmentação de rede, você pegar e quebrar em várias, são recursos técnicos alternativos que foram criados na década de 90 para a gente ir segurando o IPv4. Só que já se esgotou. Então, quando você vê uma CDN hoje, se estiver rodando com IPv6, a maioria dos dispositivos Edge aí de ponta já tem IPv6, você não está com IPv6. Às vezes você está usando IPv4 ainda, consumindo mais recursos, porque você tem que fazer NAT, você tem que cuidar de outras coisas ali, que o IPv4 você tem que ficar fazendo vários malabarismos, e com o IPv6 você já está ali. Por exemplo, numa máquina comum, você pode ter um endereço de rede local, um endereço que é único para fora,
Esse endereço que eu utilizei ali, que começa com FD, ele é um endereço que a gente chama de ULA, Unique Local Address. Então ele é utilizado para endereço local, não vai sair dali, ele fica dentro do endereço local. Aí quando você vai para um endereço global, que é o UGA, o Unique Global Address, é um outro endereço que pode ter naquela mesma interface. Então assim, se você fosse configurar com o IPv4, no IPv6 você vai ter os roteamentos, certinho. Você vai de uma rota, vai para outra, vai para outra, vai para outra. No IPv4 você vai ter que ter um intermediário ficando fazendo meio do caminho. Aí, atrás disso você tem NAT, o NAT nunca está sozinho, né? Tem sempre o CGNAT. Então aí já complica mais a coisa. A sua aplicação na ponta fica, assim, a experiência dela pode ser impactada. Quem já não passou sofrendo com porta bloqueado por causa do CGNAT? É fogo. Então cada vez mais a gente usar IPv6, mais a gente consegue crescer, sair do legado. E não é um bicho de sete cabeças não. O pessoal vê os números hexadecimais ali e acha que é. Eu falo assim, você acha que o hexadecimal é difícil? Converte tudo para binário. Vai virar um. Mas é isso. Bom, obrigado, pessoal. Tamo junto.